Gol do Pet. Mesmo sendo um clube centenário de muitas glórias no futebol, poucos gols no Flamengo ganharam um nome próprio. Gol do Valido, gol do Rondinelli, gol do Zico, gol do Nunes, gol do Gabigol. Isso ocorre quando o tento é tão marcante que cria vida própria, e é a imagem que vem à cabeça logo quando se lembra daquela partida histórica. O gol do Pet é justamente isso. Como se fosse um quadro, o gol é a pintura e todo o resto é moldura. Se fosse o corpo humano, aquele gol se transformaria num organismo vivo. E para ilustrar bem essa analogia com a anatomia humana, o gol do Pet seria o coração, pulsante, vibrante, por ser a lembrança mais inesquecível e a que causa maior comoção. Vamos falar do gol do Pet, não de detalhes de aprofundamento da partida ou do Campeonato Carioca de 2001, mas do gol do Pet, esse organismo vivo que mora na lembrança, no coração e na alma de todo rubro-negro. Dejan Petković nasceu em 10 de setembro de 1972 em Majdanpek, cidade próxima da fronteira com a Bulgária, cerca de 250 quilômetros de Belgrado, capital do país. Filho de Dobrivoj e Milena Petković, teria seguido os caminhos do pai e do seu irmão e deu seus primeiros passos no futebol pelo Radnik Nice. Já mostrando talento desde jovem, tornou-se jogador mais novo a atuar numa partida oficial no seu país. Isso foi em 25 de setembro de 1988, quando tinha 16 anos e 15 dias de idade. Sua equipe ganhou a partida por 4-0. Foi pelo Radnik que Pet ganhou o apelido de Rambo. Chamou tanta atenção que, em 1992, o atual tricampeão iugoslavo e da Liga dos Campeões, o Estrela Vermelha, uma das principais equipes do país, o contratou. Pelo Estrela Vermelha, foi campeão iugoslavo e da Copa da Iugoslávia. No fim de 1995, foi comprado pelo Real Madrid para substituir Rincón. Não ficou muito tempo e foi emprestado ao Sevilha, depois ao Racing Santander. Sem espaço no Real, até por conta da limitação do número de estrangeiros no elenco, começou a cogitar sua saída definitiva. Querendo mudar de ares, surgiu a proposta do Vitória da Bahia em 1997, que, através da parceria com o Banco Excel, que já havia investido nas contratações de Túlio e Bebeto, conseguiu trazer o gringo. Inicialmente, Pet fora ludibriado pelo dirigente baiano, que disse tratar de uma equipe campeã do Brasileirão, mas na verdade era campeã do estadual baiano. Você falou Vitória campeão do Brasil, me enganou. Não foi isso assim. Eu disse a você que o Vitória é campeão. Só não disse da Bahia. Que amanhã é feriado e se não for hoje, não tenho como firmar o contrato e jogar o Campeonato Brasileiro. Com dificuldade de falar o seu nome, a torcida baiana o batizou de Pet. A torcida abraçou seu ídolo com o nome de Pet, em função de seu nome ser de difícil pronunciar. Sev Petrovic? Petković. Como que é? Petrovic. Foi assim que fez enorme sucesso pelo Vitória, sendo campeão baiano da Copa do Nordeste, artilheiro da Copa do Brasil e protagonista das ótimas campanhas do clube no Campeonato Brasileiro. Pensando em retomar sua carreira na Europa, foi para o Veneza da Itália ainda em 1999. Sem muitas aspirações, a equipe patinava nas competições e demonstrava que brigaria contra o rebaixamento no campeonato italiano. Infeliz, Pet vislumbrou a possibilidade de buscar um novo clube após 6 meses na Itália. No fim de 1999, o Flamengo, além de ter vencido o estadual em cima do maior rival, o Vasco, também havia conquistado a Copa Mercosul. Era com o dinheiro da premiação dessa competição que a diretoria queria investir na contratação de Petković, agora serve. Mas outra promessa de injeção de grana deixava o clube sonhar com nomes como Rincón, Seedorf, Ronaldo e Batistuta. Era o que se especulava na imprensa, pois após 10 meses de negociação, o Flamengo havia fechado o negócio com a ISL, empresa de marketing, que prometia investir 80 milhões de dólares, 150 milhões de reais na cotação da época, com 40 milhões de dólares a serem investidos no futebol, pagar dívidas, construir um estádio e comprar o Flabarra para ser o centro de treinamento do Flamengo. O jornalista escocês Andrew Jennings falou sobre o negócio em seu livro Jogo Sujo.
Quando fechou o acordo com o Flamengo, a ESL já vivia uma crise financeira e a parceria terminou longe do esperado, com sérias consequências para o Mengão. Abre aspas. Em dezembro de 1999, Weber assinou um contrato de 15 anos para pagar astronômicos 80 milhões de dólares ao Clube de Regatas do Flamengo, o time de futebol mais popular do Brasil, até então 5 vezes campeão nacional e também vencedor da Copa Libertadores da América, principal torneio de clubes sul-americano. Mas o sonho terminou em pesadelo. Em abril de 2002, quando as empresas de Weber passaram por sérios apuros, a ESL e o Flamengo concordaram em romper o contrato, não sem antes que o grupo ESL desse sumiço em 62,6 milhões de dólares. A parceria com o Flamengo acabou em litígio, dívidas enormes e gritos de onde foi parar todo o dinheiro. O acordo com outro clube brasileiro, o Grêmio, também fracassou. Com a promessa de montar o super time, o Flamengo investiu 7 milhões de dólares para contar com Petkovic. No primeiro momento, chegaram também Tuta, KT, Jorge Soto e Lúcio. Alguns meses depois, já em 2000, chegaram Gamarra, Alex, Denilson e Edilson. Havia muita expectativa na contratação de Pet. Ele, em tese, veio para substituir Romário, que havia deixado o clube em novembro de 1999. A torcida festejava e esperava muito do meia e novo camisa 10. A relação com a imprensa era fria, como relata o jornalista Vinícius Azevedo, repórter do jornal O Dia, em 2001. Abre aspas. Não morria de amores por Petkovic quando ele chegou ao Flamengo. O gringo foi contratado para ser a estrela rubro-negra depois que Romário saiu. Ele demonstra uma marra que eu, como setorista do clube desde 97, não vinha mais no baixinho. Até vaga de estacionamento cativa no Flabarra, centro de treinamento do time na época, então prerrogativa exclusiva do camisa 11, Petkovic exigiu. Poucas palavras e sempre de cara fechada. Um simples bom dia de Pet já era festejado pelos jornalistas. Os companheiros relatavam que Pet era o oposto com o grupo e mantinha uma ótima relação com seus colegas de elenco. A passagem pela calorosa Bahia ainda não havia mudado o jeito europeu do craque, que passava a imagem de ser mais fechado para o público. Após 40 dias de espera, Pet estreou pelo Flamengo e deu um belo cartão de visitas. No dia 12 de fevereiro de 2000, pela sexta rodada do extinto torneio Rio-São Paulo, o mais querido foi a campo para enfrentar o Santos. A equipe, treinada por Paulo César Carpegiani, foi escalada com Klemer, Maurinho, Juan, Luiz Alberto e Atirson, Leandro Ávila, Rocha e Petkovic, Adriano, Leandro Machado e Rodrigo Mendes. O resultado foi uma goleada por 4-1, com gols de Pet, Juan, Lúcio e Leandro Machado, e foi justamente o craque que abriu o placar. Aos 29 minutos do primeiro tempo, ele recebeu o passe de Rodrigo Mendes, avançou sem marcação, limpou o lance e finalizou de esquerda. A bola ainda contou com desvio, mas foi parar no fundo da rede de Fábio. Rodrigo Mendes passando de perna esquerda para Petkovic. Pet na intermediária avançou, vai entrar na grande área, drible sensacional de canhota, bateu, golaço! Pet! Gol! Aos 36 ainda bateu o escanteio que resultou no gol do zagueiro Juan. Grande estreia do Pet no Maracanã. É escanteio, escanteio para o Flamengo, Petkovic na chuteira, uma nação inteira, Juan, é brabo! Gol de cria! Gol! Enquanto as outras estrelas não chegavam, o Flamengo seguiu na temporada. Foi eliminado ainda na primeira fase do torneio em São Paulo, mas foi bem no Carioca. Após perder a Taça Guanabara para o Vasco na goleada sofrida por 5-1, que ficou conhecida como o clássico do chocolate, com direito à embaixadinha de Pedrinho, derrota que resultou na demissão de Carpegiani, conquistou a Taça Rio sob o comando de Carlinhos. Em nova decisão contra o Vasco, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-0, Atirson, Fábio Baiano e Beto marcaram. Na segunda partida, nova vitória, dessa vez por 2-1. Viola abriu o placar para os Cruz Maltinos, Rinaldo e Tuta viraram. 5-1 no agregado e Beto devolveu as embaixadinhas. Flamengo bicampeão carioca em cima do maior rival. O Flamengo não venceu mais títulos no ano 2000. Ficou na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, não passou do Santos nas quartas de final da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Palmeiras nas semifinais da Copa dos Campeões Regionais e não conseguiu defender o título da Copa Mercosul após embate contra o River Plate.
perdeu as 2 partidas das quartas de final. Somadas as frustrações em campo, fora dele as coisas não iam bem. Em 27 de julho de 2000, a 12ª Vara Civil do Rio de Janeiro determinou o despejo do Flamengo do Fla-Barra, ordem cumprida em agosto. O time voltou a treinar na Gávea. O elenco foi sendo encorpado com as contratações de Denilson, Gamarra, Edilson e Alex. Carlinhos foi demitido ainda em outubro, nessa que foi sua última passagem como treinador do Flamengo, a 7ª desde 1983, quando assumiu pela primeira vez. Em seu lugar, Zagallo fora contratado por indicação do narrador Luiz Penido. Ninguém queria treinar o Flamengo. 4 técnicos já haviam, então, recusado alguma oferta feita pelo clube. Júlio Lopes, então vice-presidente-geral do clube, marcou um almoço com Penidão em Ipanema. O dirigente rubro-negro ouviu a sugestão do nome do velho Lobo, mas ficou reticente de fazer contato. O jornalista ligou na mesma hora para Zagallo, que disse aceitar o desafio de treinar o Fla caso fosse convidado. Às 17 horas do mesmo dia, já estava tudo fechado e a apresentação oficial foi no dia 23 de outubro. O time vinha de 5 derrotas e muitas crises internas. Olha o que informou Sérgio Rangel em matéria para a Folha de São Paulo do dia 23 de outubro, abre aspas. Como se não bastasse a série de derrotas, o clima entre os atletas é tenso. Os jogadores milionários acusavam os novatos de ciúme. O Flamengo está fazendo uma campanha pífia na Copa João Avelange. O time soma apenas 23 pontos e corre o risco de não se classificar para a segunda fase do torneio. O atual time já começa a ser visto como uma nova versão do fracassado Ataque dos Sonhos, formado em 1995 pelo ex-presidente Kleber Leite, que contava com Romário, Edmundo e Sávio e quase foi rebaixado no Brasileiro. Fecha aspas. Foi nesse clima que o Flamengo virou o ano. Já sem Alex e Denilson, que não seguiram em 2001, o time iniciou o estadual e o torneio Rio-São Paulo, os primeiros campeonatos da temporada. Pelo Rio-São Paulo, a pior campanha da história do Flamengo em uma competição. Foram 4 derrotas em 4 jogos, 0 pontos conquistados. Um detalhe curioso é que o mais querido utilizava um terceiro uniforme produzido pela Nike. Ele era predominantemente vermelho com detalhes em preto. Sua utilização durou 23 dias, de 17 de janeiro, estreia contra o Santos pelo torneio interestadual, até o último jogo, no dia 7 de fevereiro, na derrota para o São Paulo. Ainda foi usado num empate sem gols com o Vasco pelo segundo turno do estadual, um jogo que não valia nada, quando até o atacante Reinaldo pediu sua aposentadoria. Voltando ao Carioca, mais precisamente a Taça Guanabara, o Flamengo fez uma boa campanha. Em 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, com 12 pontos, classificou-se em primeiro do grupo, seguido do América, com 10. Na semifinal, vitória por 1-0 sobre o Vasco, com gol de Beto. E vem Mengão, 31 minutos do segundo tempo. Bola para Roma. Na altura do intermediário, ele avança com a bola dominada. Gingou, driblou contrário. Abre o bola, vem pro Cássio na ponta canhota. 31 minutos, etapa final. Pintou cruzamento na boca do gol. Fechou, Beto! É brabo! Gol! Na final, empate no tempo normal e 1-1 com o Fluminense. Reinaldo fez o gol do Fla de falta, um golaço inclusive. 19 minutos e meio do segundo tempo. Pode ser o gol para abrir o placar do Mengão na chuteira, uma nação inteira. Golaço! Reinaldo é brabo! Colossal, respeita, Reinaldo! E vitória por 5-3 nos pênaltis. Esse é o Fla-Flu do gol espírita de Cássio. Ele foi o quarto a fazer a cobrança. Canhoto bateu forte à meia altura no lado esquerdo do Murilo, goleiro do Fluminense, que defendeu com a mão direita. A bola pegou um efeito, quicou no gramado e entrou do outro lado. Impressionante. Para 2001, Cássio vai para a bola, camisa número 6. Toda uma nação contigo, Cássio na bola, na chuteira, uma nação inteira. Cássio bateu, Murilo pegou, pingou, vai entrando a bola, é gol! É gol! É gol! Do Flamengo! Beto fez o 5º e confirmou o título da Taça Guanabara e vaga na finalíssima. Nessa época, o Flamengo já convivia com salários atrasados a ponto de medalhões como Pet, Edilson e Gamarra cobrarem a diretoria publicamente via imprensa. Em abril, durante a disputa da Taça Rio, segunda fase do Carioca, a Justiça Suíça decretou a falência da ISL. O presidente Edmundo dos Santos Silva foi obrigado a romper o contrato 15 meses após o início da parceria.
Segundo o dirigente, para pagar os salários, o clube precisaria conquistar as competições da temporada. O Flamengo oscilou muito durante a Taça Rio, terminou na segunda colocação. Foram 23 pontos em 11 jogos, com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Vasco, campeão, terminou com 27 pontos. Com a melhor campanha, o Cruz-Maltino faria a final com o rubro-negro tendo a vantagem de ser campeão com 2 resultados iguais. No dia 20 de maio, Flamengo e Vasco entraram em campo para a primeira partida. Zagallo escalou o time com Júlio César, Alessandro, Gamarra, Juan e Cássio, Leandro Ávila, Rocha, Beto e Petkovic, Edilson e Reinaldo. Os gols aconteceram somente na segunda etapa. Aos 14, Alessandro tentou jogada individual pelo lado direito do ataque. Jorginho Paulista rebateu, a bola sobrou para Torres, que tentou tocar para Paulo Miranda. Edilson interceptou a jogada, foi à linha de fundo e cruzou para trás. Pet encheu a perna esquerda e fez 1-0 Flamengo. Flamengo de novo pela ponta direita, Alessandro, camisa número 2 do Mengão, balançou, invadiu a grande área do Vasco, atenção, Alessandro, tira a defesa vascaína, pegou Edilson, atenção pela direita, vai cruzar, cruzou, chegou, Pet de canhota, golaço! Golaço! Gol! Aos 31, Juan, que não estava num dia feliz, fez pênalti em Euler, convertido por Viola, que acabou expulso por tirar a camisa. Aos 43, nova falta de Juan e Euler, dessa vez fora da área. Juninho Paulista cobrou no canto esquerdo de Júlio César. A bola desviou, pegou o goleiro no contrapé, que ainda tentou uma defesa, mas foi insuficiente para impedir o gol de virada do Vasco, 2-1. Agora, no segundo jogo, somente uma vitória por 2 gols de diferença poderia dar o título ao Flamengo. O time se representou na segunda-feira e Zagallo iniciou a preparação para enfrentar o Curitiba na quarta, no jogo de volta da Copa do Brasil. O Fla havia sido derrotado no jogo de ida por 3-2. A única diferença da equipe que jogou contra o Vasco no final de semana foi a entrada de Fernando no lugar de Gamarra, que sentiu o adutor da coxa, um grande problema para o treinador. O time não foi bem, fez 1-0 com o Edilson de pênalti aos 35, e nada mais. Sofreu um empate na segunda etapa com Alain e foi eliminado do mata-mata nacional em pleno Maracanã e sob os protestos da nação rubro-negra. Além disso, havia os problemas entre os atletas. Pet e Edilson já não se falavam há tempos, trocavam farpas de imprensa. Reinaldo também brigou com seu companheiro de ataque e parou de falar com o camisa 11, que também tinha rusgas com Beto. Em resumo, o ataque e parte do meio-campo do Flamengo não se comunicava. Zagallo administrava tudo internamente. Para muitos, o grande problema era a vaidade dos atletas. Diante da crise, o presidente do Flamengo convocou uma reunião de emergência com o vice de futebol Walter Joaquim, junto com a comissão técnica. Dirigentes e uma organizada pediam o afastamento de Pet. Edmundo deixou a decisão nas mãos de Zagallo. Na sexta, dia 25, 2 dias antes do segundo jogo da final, os muros da Gávea foram pichados. Abre aspas, morte aos sérvios, Zagallo, vice, Beto Cachaça e Edmundo Ladrão foram algumas das inscrições. Outra reunião foi marcada, dessa vez por Zagallo. Ele convocou os demais membros da comissão técnica, jogadores e o vice de futebol Walter Joaquim. Todos usaram a palavra no encontro e o clima já era outro após. Porém, Pet seguia insatisfeito. Junto com a pichação ofensiva da torcida, também havia as promessas não cumpridas para o pagamento de salários naquela semana pelos dirigentes. Segundo Pet, ele estava com 8 meses de salário atrasado e todos os seus companheiros receberam na terça. Houve uma última promessa de um cheque a ser depositado na quinta e compensado na sexta, mas nada caiu na ponta do meia, que saiu do treino decidido a não se concentrar e jogar a final. Um outro herói por trás desse gol se chama Wilson de Souza. Rubro-negro apaixonado, é economista e tinha 46 anos em 2001. Morava no mesmo condomínio de Pet e a aproximação dos dois começou através de uma pelada que mantinha com o Marcelo Salles, o Fera, que era preparador físico do clube na época. Essa proximidade foi se estendendo aos familiares e virou um laço muito forte de amizade. Foi para o Wilson, como Wilson de Souza é conhecido entre os mais próximos, que Pet ligou às 22 horas daquela sexta-feira, dia 25. A equipe do Flamengo já havia dado início à concentração no hotel. Enquanto isso, os dois amigos, junto com suas esposas, se dirigiram para um bar dentro do próprio condomínio onde moravam. Pet estava irredutível, chateado, triste e decidido a não jogar mais pelo Fla, até o Wilson
usar a última cartada, a nação rubro-negra. Abre aspas aqui para o Wilson. A torcida não tem nada a ver com isso. Vem cá, você sabia que a maior parte do torcedor rubro-negro acorda às 4h30 da manhã para trabalhar? Eles separam um dinheirinho do ingresso para ir assistir o time no domingo e estiver em campo, lutando por eles. E você vai desistir? Joga por eles, cara, pela torcida. Preste atenção, se você fizer o gol, será eternamente ídolo do Flamengo. Fecha aspas aqui ao Wilson. O craque se convenceu, ficou emocionado, chorou com um amigo e resolveu voltar atrás. O Wilson levou Pet até o hotel onde o Flamengo estava hospedado. Era mais ou menos 1h da manhã. O camisa 10 estava cansado e bêbado. Algo que nunca havia feito na carreira, pois sempre foi muito profissional. Agora, sua escalação dependia do treinador. No dia seguinte, sábado, no último treino antes da final, Zagallo, usando sua experiência, resolveu o último problema que caíra em suas mãos. Conversou com o Pet e mandou na lata. Você quer jogar? Ao receber uma resposta positiva, devolveu. Então, você vai para o jogo. Durante essa semana problemática que viveu o Flamengo, o clima no rival era o oposto. Tudo estava mais leve, o título já era dado como garantido e Eurico chegou a declarar que havia reservado o restaurante e o chopp para a comemoração. Tudo isso foi servindo de estímulo aos atletas rubro-negros. No domingo, dia 27 de maio de 2001, Flamengo e Vasco entraram no Maracanã com mais de 60 mil pessoas para decidirem mais uma final do Campeonato Carioca. O rubro-negro, para demonstrar união, adentrou o gramado de mãos dadas, ideia de Beto, lembrando a seleção brasileira na Copa do Mundo de 94. Zagallo escalou a equipe. Nós jogamos com o Júlio César, Alessandro, Fernando, Juan e Cássio. Leandro Ávila, Rocha e Beto. O Pet era o número 1 e os dois da frente, Reinaldo e Edilson. O jogo foi bem aberto, precisando vencer por 2 gols, o Flamengo foi para cima do Vasco, que gerou muitos espaços para o adversário explorar os contra-ataques velozes com Euler e Juninho Paulista. Aos 20 minutos, Cássio avançou pela linha de fundo, cortou para dentro e sofreu o pênalti de Clebson. Edilson bateu e colocou o Flamengo na frente aos 21. Gol à direita das cabines do Maracanã. Edilson na bola, autorizado. Edilson na chuteira, uma nação inteira. É bravo! Flamengo! Gol do Flamengo! Edilson, camisa 11, explode a nação rubro-negra. O brabo tem nome tua, glória é lutar. O Vasco não se deu por vencido e, aos 40 minutos, empatou com o Juninho Paulista. Um banho de água fria, como diria Zagallo. Na segunda etapa, logo aos 8 minutos, Pet recebeu de Cássio, driblou Paulo Miranda, cruzou para a área e Edilson fugiu sozinho e cabeceou perto da marca do pênalti no canto direito de El, pegando o goleiro Cruz Maltino no contrapé. Flamengo na frente de novo. Faltava um gol. Abertura de bola é para o Cássio de primeiro, entregando para Petkovic, camisa número 10 do Flamengo no bico esquerdo da grande área. Pedalou, passou, sensacional, limpou para a direita, preparou, cruzou. Chegou Edilson, é brabo! Que golaço! Gol do Flamengo! Colossal! Uma jogada espetacular, histórica. Petkovic pedalou, fez o break de direita, um cruzamento milimétrico na cabeça de Edilson, o capetinha, camisa 11, Edilson. O brabo tem nome, agora só falta um gol, nação. Agora aos 10 do segundo tempo, o placar tá assim na grande final. Flamengo, Mengão 2, Vasco 1. O jogo continuava aberto, o Flamengo foi para cima em busca do terceiro e o Vasco acabou perdendo diversas oportunidades geradas pelos espaços que encontrava. Júlio César promoveu um verdadeiro milagre, uma atuação absurda no gol rubro-negro. Veja o Juninho, o Euler pedindo, tentou direto, Júlio César. Olha o Viola, na frente, olha a chance do Vasco, o Viola bateu, Júlio César. Olha o Juninho, ganhou do Fernando, pode virar o jogo, Juninho bateu, Júlio César. Olha
Olha o Euler, tem sido decisivo. Botou na frente, vai o Euler. Júlio César, defendeu Júlio César. Dedé vai pelo comando. Euler para cima, tenta o chute. Júlio César para defender. E eis que chega o momento derradeiro. Aos 42 minutos, Leandro Ávila partiu pelo meio e tocou para Edilson, que, bem marcado por Fabiano Heller, teve dificuldade para girar e lançar Jorginho. Falta marcada por Léo Feldman a favor do Flamengo. A falta a ser cobrada por Pet aos 43 do segundo tempo seria a quarta batida por ele na partida. A primeira foi aos 19 da segunda etapa, na lateral esquerda da defesa vascaína. O lance estava mais para um cruzamento, mas o camisa 10 tentou ir direto para o gol de Elton. A bola saiu por cima. A segunda foi aos 27. A posição era mais centralizada na intermediária, mais distante do gol. A cobrança não foi boa e a bola bateu na barreira e saiu pela linha de fundo sem qualquer perigo para o Vasco. A terceira foi aos 39, na mesma posição do anterior. Dessa vez, Pet mudou a cobrança com uma batida mais forte e rasteira. A bola chegou sem perigo nas mãos de Elton, no meio do gol. Quem tinha o costume de bater essa distância era Beto, que cobrou a primeira do jogo aos 4 minutos do primeiro tempo. Foi a falta mais perigosa até a cobrada por Pet aos 43 minutos do segundo tempo. Mas por que Petkovic cobrou hoje mais? Homem das bolas paradas do Flamengo, Petkovic descobriu cedo seu talento para bater na bola, segundo o próprio, logo aos 6 anos de idade. No documentário O Gringo, é apresentado o técnico Nenad Cvetkovic, que lhe ensinou a cobrar faltas. Já no livro 2001, Isso Aqui é Flamengo, de Cláudio Portela e Roberta Saffi, foi no Radnik que Pet aprimorou seu talento através do treinador da equipe, Slobodan Halilovic, que, quando jogador, também batia muito bem na bola. Com suas dicas e muitos treinamentos, desenvolveu-se como grande cobrador de faltas de todas as maneiras possíveis. Pet não tinha só um jeito de cobrar, tinha vários. Nesse jogo da final contra o Vasco, ele cobrou 4 faltas, cada uma batida de uma maneira para tentar surpreender Elton. Qualquer especialista em faltas busca aprimorar maneiras diversas de fazer a cobrança. Zico, Marcelinho Carioca e Juninho Pernambucano, para ficar em alguns exemplos, faziam cobranças de jeitos diferentes, pois os goleiros manjam o jeito que o cobrador costuma bater. Pet carregou isso na carreira inteira e, além das faltas, deu muitas assistências através da bola parada, principalmente nos escanteios, que batia com as duas pernas, e até marcou gols olímpicos, inclusive no Flamengo. No Fla, treinava com os goleiros, buscando aprimorar suas batidas. Ainda vale lembrar que Pet carregava um manto sagrado de número 10, do Zico, que, além de toda a sua qualidade como jogador extraordinário, era um exímio cobrador de faltas e decidiu jogos e campeonatos daquela maneira. O Galinho de Quintino foi lembrado naquele lance. 43 minutos, o Flamengo precisando de um gol para conquistar o título, e quem vai para a cobrança é o camisa 10. Naquele momento em que a torcida do Flamengo erguia as mãos no Maracanã, concentrada, deixando o silêncio pairar para não atrapalhar Pet na cobrança que viria, não teve nenhum rubro-negro que deixasse de lembrar de Zico. Um pouco à frente do pênalti, correu, Zicão atirou e gol! De lembrar também de Valido, que fez um gol aos 43 minutos do segundo tempo na decisão contra o Vasco de 1944, na conquista do primeiro tricampeonato carioca. Vai chutar, centrou Dedé, bola vem descendo, vai para De lembrar da cabeçada de Rondinelli em 1978 contra o mesmo Vasco aos 42 minutos da etapa derradeira. Pelo tempo regulamentar. Lá vai Zico. Levantamento para Rondinelli, um toque de cabeça. Apolinho clamou por São Judas Tadeu. E acaba de chegar São Judas Tadeu. Zagallo apertava Santo Antônio, que estava preso em suas mãos. Alessandro rezava no banco. Torcedores faziam o sinal da cruz na arquibancada e se valiam de toda a fé possível e impossível, pois até os agnósticos e ateus clamaram para algum santo naquele instante. Pet, que não tinha conseguido gerar nenhum perigo para o goleiro vascaíno com as faltas cobradas até aquele momento, respirou, calculou como seria a cobrança e bateu. Bateu com jeito, com força, colocando um efeito tão magnífico que a bola fez um arco no ar, caindo no ângulo esquerdo de Elton, que triscou a bola com os dedos. Do Flamengaço! Na hora de acabar o gol do Tri!
A bola parecia ter sido colocada com as mãos. Parecia humanamente impossível aquilo, mas não para Petkovic, que acreditou a espetacular batida, a energia da torcida. Acho que ela tomou aquela energia pela vibração da torcida, que todo mundo acreditou que poderia ter feito o gol naquele momento. O Maracanã foi abaixo. Dirigente, comissão técnica, jogadores e até Zagallo comemoraram com um. Pet correu como um louco, parecendo atravessar um portal que o colocaria na história do Clube de Regatas do Flamengo e na eternidade. O legado do gol do Pet já começou naquele 27 de maio no Maracanã. O Flamengo se tornou tricampeão carioca pela 4ª vez na sua história e uma estrela foi adicionada ao manto sagrado. O gol do Pet eternizou frases como a do lendário Apolinho, as narrações icônicas de Luiz Penido e Garotinho, se tornou camisa, livro, tema de filmes, documentários, enriqueceu de histórias os jornalistas que foram testemunhas oculares daquele momento, os torcedores flamenguistas que jogaram juntos na arquibancada do Maracanã, que anos depois receberia os pés do gringo em sua calçada da fama, e os que estavam espalhados pelo Brasil e pelo mundo acompanhando o jogo. Pet virou ídolo eterno do Flamengo. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like e compartilhe para aumentar o alcance do nosso vídeo. Um abraço, saudações rubro-negras, viva Petkovic! 49 minutos do segundo tempo, o Elton vai para a cobrança de falta, últimos instantes, final histórica, pediu a bola, apitou, é agora, acabou, é campeão, é tetra-tri, sensacional, Flamengo, tricampeão carioca, o Vasco é vice do Flamengo outra vez, 99, 2000. Parabéns para os jogadores, porque deram todo de si no campo. E se não fosse essa torcida maravilhosa, com certeza a gente não ia tirar aqueles força, os átomos de força que sempre existem no... Você lembrou um Zico no Maracanã, Pet? Pois, até agora sempre me compararam com o Zico. Eu falei que muita hora é muito exagero. Ainda sigo sendo exagero, mas pelo menos acho que nesse momento o Zico que eu conheci pessoalmente, pessoa maravilhosa, pode ser uma vez orgulhoso de que alguém depois dele trouxe algo importante.